Olá, caríssimos leitores. Iniciaremos agora alguns comentários a respeito do capítulo 4 do nosso livro, volume 5, Coleção Saberes do Direito. E esse capítulo 4, nós trabalhamos com a questão da pena de multa, aquela pena de índole eminentemente pecuniária. A respeito da pena de multa, eu trago a vocês uma discussão bastante interessante, porém, no aspecto prático, nós veremos que ela acaba sendo rechaçada, que é a questão da intranscendência da pena de multa lá na sua fase de execução. Seria possível que uma pena ultrapassasse a pessoa do condenado? E a esse respeito, o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, é bem claro ao dizer o seguinte: a pena não passará da pessoa do condenado. No entanto, os efeitos civis decorrentes do crime transferem-se aos herdeiros ou sucessores nos limites da herança. Então, essa é uma regra constitucional básica. E essa regra constitucional consagra aquilo que a doutrina denomina de princípio da intranscendência, ou princípio da personalidade. Significa dizer que a pena é algo personalíssimo. Portanto, se o agente delitivo comete um crime e morre, você deve se lembrar que a morte do agente extingue a punibilidade. Vem lá no artigo 107, inciso 1º do nosso Código Penal. E, em virtude da morte do agente, seria possível que a execução de uma pena, fosse ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, fosse redirecionada aos herdeiros? Resposta: não, porque a pena não passará da pessoa do condenado. No entanto, lembre-se que os efeitos civis decorrentes do crime, mas grifa, efeitos civis decorrentes do crime, esses são transferidos aos herdeiros ou sucessores nos limites da herança. Pois bem, qual a relevância, então, desse princípio da intranscendência, especificamente na pena de multa? A pena de multa, ela sofreu uma grande alteração lá no artigo 51 do Código Penal. Por quê? Antigamente, a pena de multa não paga pelo réu era convertida em prisão. Então, era esse o sistema jurídico do inadimplemento da pena de multa. Pena de multa penal não paga, convertia-se em prisão. Só que houve a alteração legislativa do artigo 51 do Código Penal. E hoje nós temos lá que a pena de multa é considerada dívida de valor, dívida eminentemente pecuniária. Inclusive, todo o regime jurídico é aplicado em matéria de dívida ativa das fazendas públicas. Ou seja, a pena de multa se submete ao regime jurídico da dívida ativa cobrada pelas fazendas públicas, federal, estadual e mesmo municipal. Tanto é verdade que nós aplicamos na execução da pena de multa a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 1980. Tudo bem? Bom, se a pena de multa é considerada dívida de valor e ela segue o regime jurídico da Lei de Execuções Fiscais, como é que se cobra a pena de multa? Muito simples. O réu foi condenado à pena de multa. Transitou em julgado o processo criminal. O réu terá 10 dias para efetuar o pagamento da pena de multa. Ok? Se ele em 10 dias não efetuar o pagamento da pena de multa, o que é que o juiz de direito faz? O juiz lá, criminal, ele irá extrair uma certidão da pena de multa e irá encaminhar à Fazenda Pública, ou à Procuradoria da Fazenda Nacional, se tratar de crime de competência da Justiça Federal, ou ele vai extrair uma certidão e encaminhar às Procuradorias Gerais dos Estados, que devem representar os estados em matéria judicial e extrajudicial. Muito bem, como é que será executada essa pena de multa? Na forma da Lei de Execuções Fiscais, citação, penhora de bens. E surge a seguinte dúvida: é possível que a execução da pena de multa atinja bens do réu, como, por exemplo, a sua casa, um carro, eletrodomésticos, aparelho de som? É possível que a execução da pena de multa atinja bens do réu? Claro que sim, sem problema. Só que você concorda comigo que se for penhorado, por exemplo, o veículo do réu, automaticamente toda a família sofre os efeitos dessa penhora? Sofre ou não sofre? Claro que sofre, porque aquele carro era o carro da família, ok? E ele foi constrito judicialmente para satisfação de uma pena de multa.
será que essa penhora e essa futura asta pública que será feita com esse bem do réu não atinge também os familiares? Resposta: claro que atinge. É inconstitucional ou não é inconstitucional esse atingimento dos familiares por uma pena que foi imposta ao réu? Aí é que vem a discussão. E a resposta é que não. O fato de os familiares suportarem os efeitos da execução da pena de multa em relação ao réu não induz pensar que há violação ao artigo 5º, inciso 45. Porque a pena, ela não passou da pessoa do condenado, ela recaiu sobre o condenado. O executado é o réu. No entanto, os efeitos dessa execução, é claro que acabam por recair nos familiares. Só que se a gente não fosse entender dessa forma, a prisão que recai sobre um pai de família acaba atingindo, ainda que indiretamente, os familiares. O pai arrimo de família é preso, é levado ao sistema carcerário e ele deixa de trabalhar. Isso não recai nos familiares? Recai. Mas até aí nós considerarmos isso inconstitucional seria um absurdo. Não fosse assim, toda pena iria ser considerada inconstitucional, porque de forma direta ou indireta, a aplicação de uma pena criminal sempre acaba recaindo em terceiros, especialmente os familiares, diretamente dependentes do réu. Essas então são as minhas considerações a respeito do nosso capítulo 4 da pena de multa.